perca de tempo, eu gostaria que juntos refletíssemos naquilo que o Senhor tem para nós, de acordo com o que a palavra do Senhor nos mostra em Filipenses, no capítulo 1. E logo em seguida nós também estaremos estudando, meditando sobre o que está escrito em Atos. Mesmo sentados, os irmãos podem acompanhar. Quero reforçar aqui os agradecimentos ao presbítero Rocha, presidente da AMEN, que me fez o convite, e eu fico honrado em estar aqui para juntos aprendermos do Senhor, e trago o meu abraço da congregação ali na cidade de Itatuba. Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nos diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Quando nós olhamos esse capítulo de Filipenses, nós vamos ver Paulo prestigiando aquela comunidade, aqueles irmãos, parabenizando, louvando a Deus, feliz, porque aqueles irmãos cooperavam com a obra de Deus juntamente com Paulo. Então nós podemos ver isso, amados, como características agradáveis a Deus. E com essas palavras eu começava a refletir. Será que ultimamente, diante de tudo quanto temos presenciado, vivenciado e recebido proteção de Deus, graça de Deus, cuidado de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus, provisão de Deus, providência de Deus, enquanto estivermos aqui nessa terra, cada dia é um dia de presente, de um valor incomparável. Imagine 24 horas de vida dada por Deus. Será que nós temos parado para refletir que característica tem sido a minha nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus? Será que eu tenho me parecido com a igreja primitiva nos meus atos? Será que eu tenho aberto o meu coração para que Deus encontre lugar para fazer aquilo que está proposto no seu coração? Eu refletia nisso e tenho sempre refletido. Será que nós estamos reconhecendo tudo quanto Deus tem nos dado? E quando nós olhamos, nós vimos Paulo elogiando aqui os irmãos, dando graças a Deus por tudo, mas nós vimos uma coisa importante que é no versículo 6. Ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Significa, sabe o que, queridos? Que mesmo que sejamos agradecidos a Deus, mesmo que vivamos uma vida na presença de Deus, mas é possível e é capaz que em nós haja algo que precisa ser completado. E quando nós olhamos para a obra do Senhor completa nas nossas vidas, significa
que tem tantas coisas que Deus ainda quer realizar no meio do seu povo. E quando isso vai ocorrer, quando isso vai acontecer, porque olhando para dentro de nós, nós bem sabemos a forma que Deus tem trabalhado, a experiência que temos com Deus, os momentos que temos com Deus, e nós sabemos muito bem o nosso nível de santidade, de adoração, mesmo sem conhecermos os nossos corações. É tanto que lá em Salmos, no Salmo 139, o salmista está dizendo o seguinte: Senhor, sonda-me e me conhece. Isso significa que nem Davi mesmo se conhecia, nem o salmista mesmo se conhecia, mas ele pede que o Senhor lhe sonde. E nós temos, queridos, que enxergar dentro de nós essa necessidade de pedir: Senhor, sonda-me, porque nem eu mesmo me conheço. Quantas às vezes nós achamos algo de nós que não somos, mas quando reconhecemos o que somos, quando reconhecemos que somos limitados, que somos falhos, que somos 100% dependentes de Deus, aí nós temos mais vontade, nós temos mais desejo de irmos mais para a presença do Senhor, para dizer: Senhor, completa a tua obra na minha vida. Sabe por quê? Porque nós vamos ver, amados, como Deus tem trabalhou na vida daquele povo, daquela igreja, dos seus filhos, lá no Antigo Testamento, e já na igreja de Cristo, como ele trabalhou na vida de homens e na vida de mulheres. Mas será que nós carregamos essas marcas? Será que nós carregamos dentro de nós aquilo que Deus criou para nós? Quando olhamos Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai estar dizendo o seguinte: rogo-vos, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apresentei o vosso corpo, santo, como sacrifício vivo. Então Paulo está dizendo que nós devemos aproveitar tudo quanto nós temos dado por Ele e dar a Ele o nosso louvor sincero, a nossa adoração sincera, a nossa disposição cheia de vontade, de amor. Assim a palavra de Deus nos diz que esse se torna o nosso culto racional, o nosso culto com entendimento. Aí na frente ele está dizendo assim: amados irmãos, e não vos conformeis com esta era, ou com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que nós entendemos por essa palavra, dessa palavra, gera em nós renovo, transformação. E nós passamos a descobrir o que Deus tem para nós e passamos a desfrutarmos da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia, mais e mais, para que experimenteis a boa e agradável vontade de Deus. Será que nós temos aproveitado o tempo que nos resta para desfrutarmos mais daquilo que o Senhor tem para nós? Eu gostaria de lermos outra passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Interessante que quando nós olhamos para a história de Cornélio, nós achamos que essa história só se encaixa mais em quem já está prestes a se converter. Nós achamos que essa mensagem ela se encaixa mais em quem é religioso, em quem apenas acredita na palavra de Deus, mas essa palavra, ela também nos traz uma reflexão para que olhamos para o exemplo de um homem que ainda não era convertido. E olhando para o exemplo daquele homem chamado Cornélio, nós olhamos para nós, que temos o Espírito Santo de Deus, que fomos alcançados pela graça de Deus, sem nenhum merecimento, e o Senhor começou a obra nas nossas vidas com amor
tão grande, e Ele, além de nos salvar, de nos perdoar, Ele nos concedeu o seu Santo Espírito, amém, amados? Além disso, queridos, Ele também nos concedeu dons. Mas nós ficamos olhando, será que realmente eu tenho sentido isso dentro de mim? Eu tenho vivenciado isso dentro de mim? Eu tenho vivenciado essa maravilha dentro de mim? Eu tenho sentido? Será que nós temos de fato sentido o que um homem chamado Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, sentiu? Olha só. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Uma das características que agrada a Deus: ele era piedoso. Segundo, ele era temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Nós podemos ver as qualidades de Cornélio aqui em sendo piedoso, sendo temente a Deus, juntamente com toda a sua família, e ele dava esmolas aos povos, né? A tantas pessoas. Mas lá no versículo 30, nós vamos ver que ele também jejuava. Então, olhando para Cornélio, se você vê o Cornélio que era lá de Cesareia, todos bem sabem que ele trabalhava para o Império Romano, e que por essa razão os judeus não queriam comunicação com aquele povo, até porque eles não faziam parte do grupo da circuncisão. E aí vem a história de Pedro, que Pedro também orava, que Pedro também temia a Deus, mas Pedro rejeitou. Então, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E Deus ainda tinha algo a completar na vida de Pedro também. Tirar alguma coisinha do coração de Pedro, que Pedro dizia: não, aquele homem não é digno de ouvir a palavra, não faz parte da circuncisão, vou não. É preciso Deus mostrar em visão. Aquele vaso em forma de um lençol com todos os tipos de animais. E Paulo ali achando que aquilo seria um teste de prova, de obediência, dizia: não, eu como nada. E o Senhor estava mostrando que não significava literalmente aquilo, mas sim literalmente ele teria que ter mais um pouco de conhecimento do que Deus estava fazendo na vida de Cornélio. O que Deus queria para a vida de Cornélio. Só lá na casa de Cornélio que Pedro veio ver que Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando olhamos para Cornélio, um homem que não estava tendo a oportunidade que nós estamos tendo aqui, em comunidade, juntos, ouvindo os testemunhos, os louvores, tendo a oportunidade para louvar, para expressar alegria, não. Possivelmente Cornélio era aquela pessoa que sozinho descobriu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, descobriu que o Deus de Israel era o Deus que fazia maravilhas, e ele resolveu procurar temer. Além dele temer, ele olhava para as pessoas necessitadas e ele sentia a condição das pessoas. Eu acredito que ele usava na sua mentalidade um termo que nós escutávamos, né, na nossa cultura, que dizia assim: o que é meu, o que é teu, mas nós olhando para Cornélio se preocupava com o outro. E talvez dissesse: o que é teu, mas o que é meu também é teu. Cornélio, sendo aquela pessoa responsável, que trabalhava, que tinha sua função de alta responsabilidade, mas a Bíblia diz que as atitudes dele fazia-se com que se destacasse, não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Aí nós observamos que não só ele, mas ele conseguia levar esse conhecimento à família, aos filhos, e toda a sua casa também tinha as mesmas qualidades. Eu acredito que o coração de Cornélio rejubilava de alegria em saber que ele estava servindo a Deus, temendo a Deus, ajudando, orando, jejuando. Talvez ele não soubesse que iria ser surpreendido pela visita de um anjo. Como Deus é bom e como Deus completa a obra. Mas talvez Cornélio também achasse o seguinte: eu estou buscando a Deus, estou orando a Deus, estou dando auxílio, estou jejuando, então eu acredito que eu encontrei o caminho certo, eu acredito que dessa maneira eu estou salvo. Ele não sabia que Deus ainda tinha algo para ele, que era exatamente completar a obra, ou seja, salvá-lo para mostrar que as boas ações
que as suas esmolas não garantia a salvação para Cornélio. Então o Senhor, Ele é fiel para completar a obra. Mas quando olhamos para tudo aquilo que acontecia na vida de Cornélio, quando Cornélio conta a Pedro, que Pedro chegando na casa dele, e Pedro diz, agora me diz porque eu vim aqui. E nós olhamos para o versículo 30, ou o versículo 29. Pelo que sendo chamado, vim, sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eu fico olhando assim para dentro de mim, não sei vocês, mas será que nós temos cumprido ainda este papel que eles cumpriam? Que dia faz que eu jejuei um dia? Que dia faz que eu jejuei 1 hora? Que dia faz que eu jejuei meio-dia? Ou nós estamos tirando, da nossa lista de características, de qualidade? Será que nós estamos esquecendo de vivermos uma vida de jejum? Ou achamos que não tem mais sentido? Ou achamos que só foi naquela época, naqueles tempos? Será que nós estamos procurando ser como Cornélio, vivendo uma vida mútua de oração, mútua? Será que nós estamos vivendo uma vida de temor ardente, de temor verdadeiro, de temor sincero, para que assim as portas do nosso coração se abram, os nossos corações se delatem, para que sintamos mais a glória de Deus nos invadindo, para que assim possamos viver nesses últimos dias, queridos, dias esses que se nós não olharmos para Jesus, se a nossa fé não estiver depositada em Cristo Jesus, nós vamos temer, nós vamos entrar em desespero, se não tivermos cuidado, a depressão, então a aflição, e nós ficamos olhando simplesmente somente para o que está acontecendo, mas quando nós olhamos, queridos, que o Senhor se importa com as nossas orações, com o nosso temor, o Senhor chegará diante das nossas orações e completará a obra nas nossas vidas. O que é que nos falta ainda? Não estou falando nada na área da redenção. O Senhor já nos redimiu, o Senhor já nos salvou, mas Ele ainda quer nos usar. Ele ainda quer usar jovens, homens, mulheres. Ele ainda quer, sabe por quê? Porque a obra do Senhor continua. Ficamos um bom tempo lá na cidade de Itatuba sem termos uma pessoa indo à igreja, todas com medo. Mas mesmo assim, diante desta pandemia, Deus salvou uma mulher, salvou a filha dela, salvou outro homem, trouxe outro de volta. Houve outra salvação a semana passada e nós ficamos olhando, então nada impede o agir de Deus. Então, como nada impede o agir de Deus, é tempo de nós nos derramarmos mais na sua presença e dizer, Senhor, Tu és o mesmo, amém? Tu não mudaste, Tu tens planos nas nossas vidas, Tu tens propósito, Tu tens projetos, independente de classe, de idade, de tempo, de crente. Se tem 1 ano, se tem 10 anos, Deus ainda quer fazer maravilhas. Então nunca devemos nos sentirmos 100% completos, sem que precisemos mais que Deus faça algo nas nossas vidas. Se nós olharmos para Cornélio, será que nós estamos tendo as mesmas qualidades dele? Quando ele ainda não era nem convertido, mas ele já fazia de tudo para agradar a Deus. Ele já fazia de tudo para demonstrar que servir a Deus é se entregar de todo o coração. É viver uma vida cheia de Deus, 100% para Deus. Enquanto nós, convertidos, será que nós carregamos em nós as qualidades daquele homem que ainda não tinha o Espírito Santo de Deus? Lembre-se, você tem o Espírito Santo de Deus. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Claro que não é você. Claro que não sou eu, claro que não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Quando? Quando nós reconhecemos que precisamos de uma vida de temor, de uma vida de santidade, de uma vida de misericórdia, de uma vida visando a necessidade das outras pessoas. Não estou me referindo apenas àquilo que Cornélio fazia no sentido de ajudar com auxílio, ou com condimentos, ou com ofertas em dinheiro, mas com uma palavra,
mas com apoio, mas com abraço, pelo menos um abraço simbólico. Eu lembro, amados, que nós obreiros, todos sabem aqui, o quanto em vez em quando nós passamos, né, pastor André, alguns momentos que nós precisamos tanto de uma palavra amiga. E eu lembro que eu estava passando um momento difícil, e eu recebi um telefone, era um irmão da nossa igreja, e ele me trouxe ali 5 minutos, de palavra, que até hoje eu me alimento delas. Ou como foi bom. Então é se preocupar com a outra pessoa. Servir a Deus tem essas razões. É de nos preocuparmos com as outras pessoas. E não apenas, queridos, olharmos somente para nós. Porque geralmente hoje lá fora há um individualismo, e isso não pode acontecer no nosso meio. Nós precisamos ver que quem teme a Deus tem as características de Cornélio, mesmo sem que ele ainda fosse convertido, repito. E o Senhor é fiel para cumprir a sua obra nas nossas vidas, quando eu abro o meu coração, quando eu lhe busco mais, quando eu me rendo mais a Ele, quando eu me santifico mais a Ele, quando eu adoro mais a Ele, quando eu procuro me render mais a Ele, reconhecendo que se não for a graça dEle na minha vida, a sua presença na minha vida, eu não vou a lugar nenhum, eu não posso fazer nada. Então nós não podemos vivermos, queridos irmãos, apenas vendo as situações caóticas aqui. Nós precisamos que o Senhor chegue com as suas provisões, com as suas providências, e que possamos dizer: Senhor, sei que sou falho, mas estou aqui reconhecendo que preciso que o Senhor complete a sua obra na minha vida. Usa-me para o teu louvor, usa-me para levar a tua palavra a quem está precisando, usa-me para auxiliar quem está precisando, usa-me para levar uma palavra para quem está precisando. Deus, levanta Pedro, pega Pedro. Pedro está em oração também, Pedro está jejuando também. Exatamente, a visão dele é interessante, que foi exatamente na hora que ele estava com fome, que ele estava esperando a comida aprontar. Vocês vão ver isso. Pessoas que jejuavam, pessoas que temiam a Deus, pessoas que buscavam a Deus, pessoas que se consagravam a Deus. Exatamente, eram as pessoas que o Senhor encontrava lugar para operar maravilhas. Se você olhar lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aquelas pessoas, quando Jesus foi assunto aos céus, eles voltaram para Jerusalém e eles continuaram a vida de oração, uma vida de dedicação, esperando a promessa de Deus. E a promessa de Deus se cumpriu. Aquilo que o Senhor prometeu à sua igreja, tanto já se cumpriu, como está se cumprindo, como ainda irá se cumprir, quando eu e você, quando nós continuarmos na presença de Deus, no lugar que o Senhor nos mandou ficar. E onde foi que o Senhor mandou que nós ficássemos? Na sua vontade. E a vontade de Deus é perfeita, e nós não podemos rejeitar a vontade de Deus. Ao contrário, nós devemos abraçar a vontade de Deus em todos os sentidos. Seja essa, no momento certo eu tenho que falar aquilo que o Senhor manda, mas tem momentos que eu tenho que deixar o Senhor falar, e eu ficar ouvindo, absorvendo, aprendendo e tendo experiência com o agir de Deus na minha vida. Como eu posso descobrir isso? Buscando mais a sua face. Como ele disse a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, eu perdoarei o seu pecado, os seus pecados, eu sararei a sua terra. Então, quando Salomão faz toda aquela obra, Deus se agrada, aparece em visão a Salomão, e diz assim que se ele permitisse que o gafanhoto viesse, se as pestes viessem, se as enfermidades viessem, aí ele disse: se vocês que buscam pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, ele estava dizendo: então eu respondo vocês. Lembre-se que o Senhor não se esqueceu do seu povo, e Ele está atento ao clamor da igreja. Eu me alegrava no momento da oração, pois nós oramos, mas com o nosso
entendimento e estamos ouvindo. E como é bom nas orações ouvir pessoas pedindo que o Senhor tenha misericórdia de famílias que estão passando por momentos críticos. Como é bom saber que tem alguém orando pela mocidade, orando por essas jovens, pelos jovens que fazem parte do projeto, qual o presbítero Esdras tem pela misericórdia de Deus, né? Esse privilégio de conduzir. Como, amados irmãos, o Senhor se importa com as nossas orações, basta que olhemos para dentro de nós e dizemos: Senhor, eu sei, eu preciso que o Senhor complete em minha vida a sua obra. Que o Senhor venha nos abençoar sempre. Louva a Deus pelas vossas vidas e continuem orando por nós. Amém.